Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um vídeo aqui no canal Eduardo Dourado, Intimidade Profunda com Deus. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, ative o sininho de todas as notificações e sempre quando houver vídeos novos, vocês serão notificados pelo mesmo. Estamos com a quarta série, episódios, o caminho da prosperidade. O caminho da prosperidade todos querem encontrar, não é verdade? Se esse vídeo tem relevância, compartilhe. O quarto episódio diz que é o caminho da humildade. Humildade é um tema bastante discutido, falado, né? Tem pessoas que se acham humildes, tem pessoas que você percebe que não tem humildade nenhuma e se acham humilde. O que seria humilde? O que nós podemos entender fazendo alguns estudos sobre humildade, né? Ao caminho da prosperidade. Será que isso é favorável ou será que é desfavorável? Hoje nós veremos a relevância que tem em ser humilde. A humildade é indispensável para a prosperidade, pois a humildade sabe que depende de Deus. Então, a dependência de Deus decorre da humildade. Pessoas que é desumildes não dependem de ninguém, não dependem de Deus e não dependem de nada para prosperar. Essas são pessoas que são desumildes, que não precisam de ninguém, nenhum suporte. Então nós não somos nada sem as pessoas que estamos ao nosso redor, não é verdade? Então nós somos interdependentes das pessoas. Então nós precisamos das pessoas. Jesus disse que ele é a videira e os discípulos são ramos. Em João capítulo 15, versículo 5, portanto Jesus diz que nada nós poderíamos fazer, portanto sem Jesus nada somos. A prosperidade do ramo vai depender da sua ligação com a videira. Qual a ligação que nós temos com a videira verdadeira? Quanto mais humildes e dependentes nós fomos, ligados a videiras, nós fomos ligados ao ramo, a ligação terá uma videira. Se nós formos ligados, se dependência for os ramos, mas a ligação não ter a videira, nada adianta. Quanto mais ligação teremos com a videira, mais prosperidade nós teremos. Os que conhecem a Deus são humildes. Os que conhecem a Deus são os humildes. Mas o que conhece só a si mesmo são egoístas. Exemplo da pessoa egoísta está na parábola do rico insensato, contado por Jesus na narrativa, está lá em Lucas capítulo 12, versículo de 13 a 21. Aquele homem colheu uma safra abundante, talvez a maior que ele já havia colhido na época. Portanto, mas ele não conheceu a Deus, não agradeceu a Deus, não teve humildade para dizer obrigado pela colheita. Aqui estão as primícias dessa terra. Está lá em Lucas capítulo 12, versículo de 13 a 21. Com aquela videira não conhecia como aquele fazendeiro, ele não reconhecia Deus e não tinha humildade e raciocínio. Que farei, pois não tenho onde colher os meus frutos? E disse, farei isso, desfrutarei os meus celeiros, construí-los maiores, e aí colherei todo o meu produto e todos os meus bens. Lucas capítulo 12, versículos 17 a 18. Do ponto de vista humano, ele era um homem próspero. Contudo, seu grande problema não faltava humildade. Olha só, faltava humildade. Não é pecado em ser rico, possuir muito bens, ser bem-sucedido, ter fazendas, ter carros, ter casas, empresas, gados, fazer grandes plantações, ter grandes colheitas, mas o grande segredo da prosperidade está em ser humilde, para não deixar o dinheiro ocupar primeiro lugar no teu coração. A falta de humildade destrói a prosperidade. O rico insensato da parábola do contador de Jesus não alcançou a prosperidade que esperava. Ele revelou não ter humildade suficiente para tal.
Ao passar da sua alma não podia alimentar-se do fruto dessa terra. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 19, diz assim, então direi à minha alma, tem em depósito muito bem para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Lucas capítulo 12, versículo 19. A falta de humildade levou o fazendeiro a pensar que a prosperidade estava restrita a possuir bens materiais. Na realidade, o dinheiro tem que ser um bom servo, mas um péssimo patrão. Então o dinheiro tem que ser um bom servo, mas um péssimo patrão. Um mau senhor. Quando o dinheiro é aplicado com humildade, é aplicado para a glória de Deus, por isso acaba levando as pessoas à prosperidade. De acordo com a parábola, por não ter a humildade, os fazendeiros, ele convidava a sua alma numa vida de prosperidade. No entanto, ele foi interrompido com uma palavra: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tem preparado para quem será? Louco, pedirão esta noite, pedirão a tua alma. A prosperidade do fazendeiro terminou com a sua morte. Olha só, foi pedido a alma dele naquela noite, e a prosperidade terminou com a sua morte. Nós não somos povos contínuos da terra, nós somos forasteiros e peregrinos. A prosperidade dos humildes é eterna, ela não se acaba com a morte. A morte física não marca o fim de quem prospera nos caminhos de Deus. Melhor é a vida, está depois da morte. Começa nos bosses do Cordeiro, vai além do milênio, vai na eternidade. A maior prosperidade da pessoa certamente é a vida eterna. Está escrito: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Na realidade, nós precisamos ser humildes para dobrar o joelho, para aceitar Jesus Cristo como Senhor suficiente e Salvador. Nós precisamos ser humildes para entender que viemos dos gentios, e nós precisamos de Jesus Cristo para que sejamos salvos. Nós devemos ser humildes para declarar publicamente a fé em Jesus Cristo e descobrir e falar que Ele é o Senhor, o nosso Rei. Deus, Ele anda com os humildes. Ele se revela aos humildes, os que o buscam. Deus, Ele se manifesta a sua eternidade aos pequeninos. Ele manifesta a salvação aos mansos. O resultado da humanidade. Uma pessoa humilde, ela sente paz, ela sente alegria, ela tem o seu interior repleto de graça, e ela faz resplandecer essa mansidão e passar para as outras pessoas. Ela não está sujeita à amabilidade ou à brandura diante de problemas. Isso leva à prosperidade espiritual, material e familiar. Quando Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque esse reinarão o reino dos céus. Olha só, em Mateus capítulo 5, versículo 5, ele queria dizer: os humildes serão prósperos e vão além da morte. A falta de humildade leva muita gente a perder negócio, a perder empregos, etc., salvação, negócios e outras coisas mais. A promessa de Deus é que os mansos alcancem a terra, os mansos herdarão a terra. Portanto, a vitória está no próximo da humanidade, não está próximo, não está na próximo das humanidades, dos violentos. A humildade nos convida a pisar firme na terra da prosperidade. Os humildes, eles andam desesperados, correndo de um lado para o outro. Os humildes, não andam desesperados, correndo para um lado e para o outro. Eles esperam em Deus. Esperai em Deus, esperai com paciência em Deus, e o mais Ele fará. Uma característica do humilde é que eles procuram fazer a vontade de Deus. Jesus, Ele ensinou que os discípulos a orar. Ele ensinou a suplicar pelo perdão,
A pedir perdão precisa ser humilde. Receber perdão é de passo de prosperidade. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoa os vossos devedores. O exercício da humanidade não é um peso. Pelo contrário, é uma fonte de alegria, vitória, que impulsiona as pessoas ao caminho da prosperidade. Os que unem a humildade e a pureza está relacionado ao coração. Jesus diz: bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. Todos os dias nós temos que verificar o nosso coração, porque lá em Provérbios fala que do nosso coração procede as saídas da vida. Então nós temos que verificar se estamos guardando mágoa, se estamos guardando rancor, se nós temos alguma coisa para fazer com que nós renovemos, que nós liberemos no reino espiritual, para que aconteça no reino físico. Ver a Deus é a maior propriedade de alguém para alcançar as coisas. A vida de um cristão humilde é transparente, é limpa, é sem máscara. Para que alguém seja purificado, primeiro precisa deixar que Deus tome conta, colocando o coração e a presença nele. Uma das características dos humildes é pedir perdão, é chorar. É bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. Ser próspero é consolar, ser consolados por Deus. Humildes levam reconhecimento, reconhecem a Deus. O humilde e os mansos são facetas do fruto do Espírito. O homem humilde, ele é regenerado, ele é renovado. Então essa faz parte das facetas de Deus. Sem renovação, sem transformação, sem purificação, a aparência da humildade não aparece. Da humildade. Como um animal, né, que ele foi domesticado, por exemplo, ele continua tendo a sua natureza selvagem. A humildade, ela anula a agressividade, ela anula a irritabilidade e a selvageria. Os ressentimentos, as mágoas, o tratamento de relacionamentos com as pessoas, isso abre porta para a prosperidade. Quanto melhor você trata as pessoas, quanto mais você consegue ter essa chave de relacionamento interpessoais, os conflitos diminuem, as discórdias diminuem, as guerras diminuem. Com isso, as portas são abertas. Você conhece alguma pessoa que não consegue ou não fica por um momento, nem por um mês desempregado? Você conhece alguém? Eu conheço. Por quê? Porque existe indicação. Você indicaria alguém que é briguento? Você indicaria alguém que traz contendas? Certamente não. Você indicaria alguém que resolveria problemas? Alguém que resolveria conflitos? Alguém que contribui na empresa e traga crescimento? Você indicaria? Isso é uma pergunta. Com certeza nós indicaríamos pessoas que são produtivas, que não trazem conflitos e que resolvem problemas. As empresas hoje, eles querem pessoas que resolvam problemas para a empresa e que tragam crescimento, né? Hoje, existem muitos fatores que são determinantes para que isso aconteça. Hoje está além. A questão emocional, o equilíbrio emocional está muito, é um pressuposto maior do que o currículo. Hoje o equilíbrio emocional é um pressuposto maior do que o currículo ou o diploma. As pessoas querem pessoas que sabem relacionar, as empresas querem pessoas que sabem relacionar uns com os outros, do que aquele que tem o diploma bonito, né? Um diploma cheio de coisas. Então isso nós devemos pesar na nossa vida também, que faz toda a diferença. Deus, ele vem abençoar as nossas vidas, que nós possamos ter vida de vitória, vida de graça, que nós possamos vivenciar os propósitos e preceitos de Deus.
Se você está vendo esse vídeo e não aceitou Jesus Cristo como Senhor suficiente e Salvador, lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereça, mas que tenha a vida eterna. Gostaria que vocês fechassem os olhos aonde você estivesse e repetissem comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e suficiente Salvador. Senhor Jesus, venha fazer morada em meu coração. Deus abençoe a todos. Semana de vitória, de graça e paz, em nome de Jesus. Amém.